A gente está falando em dinheiro. Eu convidei aqui o advogado Luiz Henrique Garcês, o Luiz Garcês, que tem trabalhado, inclusive, feito algumas publicações sobre planejamento patrimonial. Vamos destrinchar o que é esse bicho aí pra gente, porque isso tem muita gente aí que precisa prestar atenção nessa questão de planejamento patrimonial, né? Doutor Luiz Garcês, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado. Prazer estar aqui falando sobre educação patrimonial. Opa, educação patrimonial não é algo tão novo, né? Nada novo. Já temos alguma coisa aí no Brasil desde os anos 70, né? Desde a lei das SAs, né? O problema é que essas informações dificilmente chegam no público geral, né? Não é nada de teoria da conspiração aqui, não. É só porque realmente é um tipo de informação que não é comumente divulgada. O que significa o planejamento patrimonial? E eu coloco uma palavra sucessório, porque a gente vai falar muito sobre essa questão de herança, e a gente tem muitas pessoas que acabam tendo um bom patrimônio. Perfeito. Ah, meu pai tem um grande patrimônio, e eu sou de uma família abastada. E quando chega no processo, não consegue vender porque não consegue transferir a documentação e acaba deixando metade daquele patrimônio com o governo, né? Mais ou menos isso. É verdade. Bom, eu gosto sempre de fazer uma comparação da educação, falamos ainda há pouco no intervalo, né? Da educação patrimonial com a educação financeira, né? O professor Tiago estava aqui antes, deu uma aula e deu para ver que os ouvintes estão no nível altíssimo, né? O pessoal falando sobre mercado no exterior, sobre fusão de empresas, né? Por outro lado, a gente ainda tem um déficit, vamos dizer assim, educacional muito grande nessa parte patrimonial. Planejamento patrimonial em si é qualquer movimento, qualquer atitude que vise proteger um patrimônio e perpetuar esse legado. Então, sim, João, você falou tudo, né? É comum aí famílias que têm um patrimônio bacana verem esse patrimônio sendo dilapidado, especialmente por conta de um inventário, ou às vezes famílias que têm empreendimentos e aí por conta daquele risco, o mercado teve uma turbulência, uma pandemia, como vivemos há pouco tempo, uma crise no setor, acabar afetando diretamente o patrimônio daqueles sócios. Então, o planejamento patrimonial, ao contrário do que muitos ainda pensam, não tem nada a ver com ser algo para um bilionário, para um mega empresário. Não, é para qualquer um que tem algum tipo de patrimônio. O que pode ser, que tipo de consequência pode ser evitado por alguém que faz um bom planejamento de patrimônio? Várias. A principal hoje, a gente sabe que é o que mais se fala aí, por aí, e é o que mais as pessoas procuram, né? Um serviço dessa natureza, é justamente evitar o inventário. O inventário hoje, já de largada, digamos assim, consome entre 15% a 20% do patrimônio, que aquela família, às vezes, levou a vida inteira construindo, né? Que aquele pai e aquela mãe passaram lá suando para conquistar. E aí, via de regra, na consequência, valores muito altos. A família não tem uma liquidez, não tem um valor para arcar com aquelas despesas e acabar aí vendendo imóveis, se desfazendo de bens, liquidando patrimônio, para daí sim conseguir pagar aquele custo. Então, não raras vezes a gente vê quase, como você falou, metade do patrimônio indo embora por conta disso. Também temos a questão de proteção patrimonial, né? Não falo blindagem, tá? Algumas pessoas falam, blindagem de patrimônio no Brasil não existe, tá? Alguns países, poucos ainda, né? Paraísos fiscais que a gente fala ainda. O que é essa, traduzindo pra gente, o que é a blindagem? A blindagem seria um mecanismo de montagem de um sistema de proteção patrimonial a tal ponto que qualquer coisa que acontecesse não afetaria o patrimônio daquela pessoa. Poderia ela cometer um crime, poderia ela, sofrer uma execução, né? Credores, né? Tem credores, tá lá com dívidas já ativas e escapar de pagar tudo aquilo ali, de responder com o seu patrimônio, né? Que geralmente é o que acontece quando um devedor já está mais endividado, né? E parte para uma penhora de bens e coisa assim. Claro que existe muita proteção patrimonial dentro de um sistema bem elaborado. Quando a pessoa já está com o sistema pronto e se futuramente ele acontece de contrair uma dívida, gerar algum problema financeiro, aquele patrimônio não é atingido. Lógico que a gente faz tudo às claras. Eu falo, né? O pilar principal do planejamento patrimonial é um sistema que seja lícito, né? Não adianta, não tem esquema, não tem tese, não tem... Aliás, esquema no direito a gente chama de fraude, né? É outro nome, né? Então, acho que isso é bem importante para a audiência ter em mente, porque tem muitas pessoas que nunca ouviram falar do assunto, né? Então, às vezes a gente fala, mas tantos benefícios assim. Não, isso aí tem uma coisa errada. É algum esquema, Não, nada disso. Não se trabalha com tese, não se trabalha com esquema. A nossa própria lei
dar esses benefícios, né? Infelizmente, a gente ainda não tem muito conhecimento geral, né? Da forma que a pessoa pode se planejar e tudo mais. Outra questão é a perpetuação desse legado, né? A gente está vivendo um momento, principalmente, aí, eu já digo pela minha geração, millennial, aí, pessoal que nasceu depois dos anos 80, né? Que hoje não é fácil comprar um imóvel, adquirir um bem. Antigamente a gente, né, sempre tem aquela história do, o meu avô trocou um terno por um terreno e uma garrafa de bebida por 2 lotes de terra, uma coisa assim. Hoje qualquer pedacinho de mato, vamos dizer assim, que é da área de imóveis sabe, não baixa de 100 mil reais. Então a gente chegou no momento, e não estou falando de momento político ou coisa assim, é uma questão global, né? A especulação imobiliária chegou num ponto onde a gente vê terrenos aí por 1 milhão, 2 milhões. Que talvez nem valham aquilo ali por conta da especulação. Então, é uma geração que vem vindo aí que tende a ser a primeira geração que não vai conseguir adquirir patrimônio como seus pais, como seus avós. Então, é um momento crítico. Pois é, qual é o momento em que se deve... qual é o momento e qual é o montante que se tem para começar, por exemplo, a pensar num planejamento, um sucessório aí? Ótima pergunta. Primeiro de tudo, não te corrigindo, eu não gosto de utilizar a palavra planejamento sucessório. Tá? Por quê? Não é que ela esteja errada nem nada disso. É que a gente trabalha, pelo menos, né, nós que somos dessa área, trabalhamos tão focados em fazer uma montagem, um sistema elaborado, que a gente nem fala em sucessão. Primeiro porque não gosto de falar em coisa ruim, gosto de falar de coisa boa. Sucessão sugere, o fulano vai morrer, vai deixar o quê? Exato. E segundo porque nem abre-se sucessão, né? Não existe o sistema de planejamento patrimonial bem elaborado, ele nem abre margem para se existir um inventário, uma abertura de processo, seja na parte extrajudicial, lá em cartório, ou na parte judicial, né? Seria o primeiro ponto, né? Pergunta bem clássica essa aí, volta e meia, precisa de quantos milhões ou quantos mil para montar? Depende, tudo depende, eu não gosto dessa resposta, né? Advogado adora, né? Depende. É que assim, vai do objetivo daquela família, primeiramente. Existe uma curva também de produção, né? Se eu pegar um senhor de 85 anos aposentado que tem 300 mil em patrimônio e comparar com um jovem médico promissor de 30 anos que tem os mesmos 300 mil de patrimônio, estão falando de 2 situações familiares de 2 realidades completamente diferentes. Então, tem que ver também isso, a questão de perspectivas, né? E já teve casos de pessoas com 500, 600 mil de patrimônio falar assim, olha, eu financeiramente talvez nem seja interessante e tal, mas eu tenho 2 filhos que não, assim, eles têm um conflito familiar muito grande. Então, a gente tem interesse em bolar um sistema de planejamento patrimonial, mas não é por conta do inventário, até porque não seria até um custo tão elevado nesse caso aí. Tinha dinheiro na família para arcar com isso, mas é para evitar o conflito. Então, assim, o legal do planejamento patrimonial é isso, né? A gente não resolve conflitos, a gente prevê conflitos, a gente evita. E isso é em várias situações, várias. Casamento, a gente consegue evitar problemas de divórcio, de filhos. Existe hoje um ingrediente muito presente. Antigamente existiam as pessoas casadas e solteiros. Hoje nós temos várias situações. Nós temos aqueles que são que tem uma, como é que é? União estável. União estável. Os conviventes. Existem aqueles que unem patrimônios. Perfeito. Casou aqui, separou, tem um patrimônio, vai casar de novo com uma pessoa que tem um outro patrimônio, mas aí tem filhos que são herdeiros. Esse processo todo, ele entra nessa questão da sucessão? Sem dúvidas. Tudo que você imagina e não imagina, a gente não na sucessão, mas no planejamento. Sim. Existe. Vamos lá. Independente do regime de bens que a pessoa seja casada ou que venha a casar, né? Um bom planejamento patrimonial, ele engloba todas essas frentes. Justamente por isso que quem é profissional da área sabe que não tem nem como passar orçamento, né? Muitas vezes as pessoas vêm e perguntam, quanto é que custa? Não tem como saber sem entender a realidade daquela família. Então, sim, independente do regime que é casado, às vezes nem é casado, a questão é que essa quebra de paradigma, né, institucionalizar esses bens, é o que eu falei mais cedo ali para você no intervalo, né, a gente tem que acabar com essa cultura de ter bens em nome próprio, né? Às vezes a pessoa vai pensar, não vai ter bens em nome próprio, é para ocultar patrimônio. Não é que é para ocultar patrimônio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é sim as famílias pensarem em ter uma instituição e aí sim institucionalizar esses bens. Nesse caso de quem tem casamentos diferentes e tudo mais, é comum a pessoa ter mais de uma instituição. Teve uma família, depois casou novamente, né, teve novos filhos, faz uma nova instituição separada para aquela família. E assim vai organizando. Isso é o que chamam de holding?
Holding hoje, eu digo assim, existem vários, holding vamos dizer assim, é um gênero do qual o planejamento patrimonial é a espécie, né? Então, assim, é uma das formas de planejamento patrimonial. Tá? Sem dúvidas é a mais usada e a mais avançada que tem aí hoje. Então, só tem que tomar cuidado quando a gente fala em holding, né? As pessoas pensam que é só abrir uma empresa, vou colocar lá todos os meus bens lá dentro e é isso aí. Não pode se esquecer que um sócio de uma empresa, quando falece, por exemplo, as cotas que ele tem daquela empresa ou as ações que ele tem daquela empresa também passam por um inventário. Então, não é simplesmente ter uma empresa lá com os bens lá dentro. É muito mais do que isso. Então, assim, holding ele é um conceito, vamos dizer assim, é a forma mais adequada de se colocar. É um sistema que visa planejar e proteger o patrimônio, né? Seja de uma família, seja de uma empresa. Aí temos a holding familiar e a holding empresarial, né? São dois pontos distintos. Mas sim, hoje eu trabalho com o holding familiar dentro do planejamento patrimonial, sem dúvidas Porque hoje a palavra inventário caiu no inventário, é bronca. Por causa dos custos disso? Eu digo assim, outro dia eu encontrei um amigo na rua, ele disse, o inimigo do inventário, ele passou lá e deu um tchau assim, falou, não é que inimigo do inventário, assim, não tem problema nenhum, a lei precisa prever um procedimento legal para quando há uma abertura de sucessão, que a gente falou ali, que não é o que a gente quer, né, no planejamento patrimonial. Mas o grande problema são os custos. Mas é uma questão inevitável. Eu acho que, não, é falar do ruim, é falar do, o João Paulo tem lá uma propriedade. Ele vai, hoje já existe, as pessoas já estão maduras para isso. Eu ouço muito as pessoas dizer, não, eu já estou me preparando para passar para os meus filhos os meus bens. Porque eu sei que se eu faltar hoje e for para o inventário, a minha família se destrói. Ela se decompõe por conta disso. Raras vezes uma família acaba não tendo problemas na sucessão. Financeiramente sempre, né? E ainda tem outros problemas que não é da maioria, né? Casos que acabam marcando, mas ainda tem conflito familiar, né? Tem mais esse ponto, né? E aí, nesse movimento aí, especialmente agora, depois de aprovação da reforma tributária, né? De estarmos em vias de, muito provavelmente, já nos próximos anos, ter um aumento desse imposto sobre herança, as pessoas acabam tomando algumas decisões precipitadas. Por exemplo, essa própria organização em vida, as pessoas acabam partindo, por exemplo, para uma doação de bens em vida, que aumentou quase 40%, que não resolve nada do problema, porque você paga um imposto igual, porque o ITCMD é o imposto sobre a causa-mortes, né, sobre a falecimento ou doação. Então, assim, vai pagar o imposto igual e ainda o patriarca ou a matriarca acaba perdendo o controle dos bens, né? Esse é outro problema, né? Olha aqui, o ouvinte está fazendo uma pergunta muito interessante aqui, ó. Se eu abro uma holding para controlar o patrimônio da família, se eu tenho mais 3 irmãos, seriam 4 possíveis inventários para holding? Não seria muito trabalho? Irmãos, entendeu o raciocínio? Entendi, aqui? Tá falando dos pais. Vamos lá. A partir do momento que a gente fala de planejamento patrimonial, seja através de uma holding familiar ou de qualquer outro mecanismo, a gente elimina a questão do inventário, certo? Então, nesse caso, não tem por que se preocupar tanto com a questão financeira quanto com a questão de inventário, né? Como são 4 irmãos, na realidade o inventário seria um só, né? O que é um inventário? Vamos tentar voltar um pouquinho aqui, né, João, para a audiência entender. Quando acontece o falecimento de qualquer pessoa, imediatamente abre-se a sucessão, que a gente fala. O inventário é o procedimento, seja ele no cartório, né, quando não tem conflito, ou seja judicial, quando tem discordância dos herdeiros, onde vai se inventariar. E aí se cria o espólio, que a gente fala. O que é o espólio? É uma massa, né? É uma massa, um montante total, tanto dos bens quanto das dívidas, né? Daquele falecido. Não são só os bens, entram também as dívidas, né? Sim. E aí acontece toda a questão que às vezes se arrasta por anos, não só por discordância de herdeiros, mas que também é um caso raro, mas por questões financeiras principalmente. Porque só de imposto aqui hoje em Santa Catarina, por exemplo, né? Que é um imposto estadual, cada estado tem a sua forma de legislar sobre o ITCMD, né? Que é o imposto sobre herança. Aqui, a partir de R$150 mil de patrimônio, a alíquota que a gente fala, aquele percentual que incide é 7%. 7% só de imposto. Fora uma penca de certidões em cartório. Advogado, né, que geralmente cobra a partir de 5%. Essa é a tabela mínima que a OAB implica, né, que a OAB institui. Hoje, menos que 5%, um advogado não pode cobrar, por exemplo, no total de bens para fazer um inventário. Então, assim, as contas elas são bem assustadoras mesmo, elas vão se somando. O Hernani está fazendo uma pergunta, e não é o Hernani de Londres, é aqui de Criciúma aqui, ó. Como é que se pode impedir que os bens
que forem deixados em herança sejam vendidos ou dados como garantia por herdeiros. Interessante. Ou mulheres de alguns dos herdeiros. Certo. Dentro de um bom sistema de planejamento patrimonial, de um sistema de planejamento patrimonial bem elaborado, nós instituímos cláusulas, né? Pense que aquilo ali, a partir de agora, vai ter uma instituição, vai ter uma empresa em cima daquilo ali. Não vão ser mais aquelas regras que a gente tem dentro do direito civil, são as regras de direito empresarial, que são muito mais flexíveis, né? Principalmente depois da Lei da Liberdade Econômica ali de 2020. Então, a gente consegue instituir um número enorme, ou infinito, talvez, de cláusulas, já que o que vale é o acordado entre as partes, onde, por exemplo, as bênçãos que a gente fala, né, genro, nora, tudo mais, né, os terceiros não podem entrar, controlar aquele patrimônio, não se pode dar em garantia, não se pode alienar, não se pode vender. Então, essa é uma grande preocupação que os pais principalmente têm, de no futuro acontecer alguma situação em que os filhos, né, tenham controle disso aí, coisa que na doação, mesmo com aquela cláusula que o pessoal fala, né, de usufruto, usos e frutos, alguns falam, né? Mesmo com aquela cláusula não se tem. Dentro da doação, que é o que muita gente está partindo, infelizmente, fazendo, depois do anúncio da reforma tributária, de forma equivocada, não evita os custos, porque vai ter que pagar, né, de forma antecipada o imposto. Pois é, como é que você pode manter o usufruto de um bem que foi doado? Não, isso é transferido em vida. Sim, isso é perfeitamente possível. É comum, né? Vamos dizer assim, a mãe doou para o filho uma casa e aí ela continua vivendo dentro daquela casa em vida, né? Ou percebendo os frutos, né? Usufruindo, por exemplo, botou a casa para alocar e aí receber aqueles aluguéis. Sim, isso é possível, porém, a questão do controle é o principal que a gente perde na doação. Vou citar um caso aqui, não é daqui, é de um colega lá do Rio de Janeiro, e sem citar nomes, obviamente, né? Mas um pai que tinha mais de 20 imóveis até, uma família com patrimônio bem relevante, fez essa doação toda em vida para os filhos e fez essa cláusula de reserva de usufruto para que só quando ele falecesse os filhos... Certo. Perfeito. Só que o que acontece? Hoje todos os cartórios, não são normas da corregedoria, né? Na hora de fazer uma venda, se tem essa reserva de usufruto, se pede a assinatura tanto do filho, que recebeu aquela doação, quanto do cônjuge, se ele tiver ali uma esposa, né? Ou se for a filha ou o esposo, né? Enfim, ou vice-versa. E aí, né, naquele momento, independente do regime de bens, né? Mas eles casaram na comunhão parcial, né? Que fala, né? Em tese, a esposa não teria direito nenhum sobre aquilo ali. Mas é norma, o cartório pede para que ela assine. E veio uma proposta, assim, surreal, de uma construtora para adquirir um daqueles terrenos que tinha sido doado. E bem na época, aquele filho estava se divorciando da esposa. Aconteceu um problema familiar, eles estavam num conflito. E ela falou, não vou assinar. Bateu o pé e disse, não vou assinar. E aí, é aí que a gente fala da perda do controle, né? Que vem com a doação em vida, né? Mesmo com usufruto. E aí o que o advogado fez, muito corretamente, de forma ágil, entrou com uma tutela de urgência na justiça, né? Pedindo para que fosse suprimida, né? Para que fosse ignorada aquela assinatura dela e que o juiz liberasse a venda, mesmo sem a assinatura daquela esposa que estava se divorciando. Mas quem ainda era esposa. E foi até relativamente bem rápido, considerando o judiciário aí, 3 meses... Saiu a decisão, concedendo a tutela e tudo mais. Nesse meio tempo, se perdeu o negócio, se desfez e aquela família perdeu um montante bem substancial. Então, assim, são soluções que não funcionam. Isso significa muitos casos, né? Nós temos aqui, né? Qualquer região do Brasil tem muito disso. As famílias que não se preocupam e vão pelo modelo convencional, que é o do inventário. Deixa para depois do inventário, a gente vai ver. Ou que nem pensam, né? Ou nem pensam nisso, né? Perfeito. E acabam entregando boa parte desse patrimônio para o governo. E tem mais um agravante, né? Famílias que têm atividade econômica têm uma preocupação extra, como eu falei antes ali, né? Pô, a gente passou por uma pandemia aí agora. Já pensou? Daqui a pouco a empresa se esvai aí em dívidas e o patrimônio do sócio pode ser atingido. Não é má fé nem nada. É se planejar antes de qualquer problema acontecer. Isso é totalmente viável, legal e justo de se pensar, né? Pô, construir um patrimônio a vida inteira ali e acabar perdendo por conta de uma crise no setor ou alguma caso de calamidade. Só fechando rapidinho aqui, que a gente está estourando o tempo já. Bom dia, João Paulo. Mas herança, o companheiro tem direito sempre? Depende. Depende? A resposta que eu dei dá. Vamos lá. Primeiro, depende do regime de bens, né? Se a gente está falando pessoal um pouco mais experiente aí que casou naquele regime de comunhão universal de bens, que, antes hoje os casamentos quase não adotam mais isso, né?
Olha, a gente vê aí, tá, geralmente casais mais jovens que não tem muito patrimônio e vão fazer algum financiamento imobiliário, a gente vê alguns ainda casando, porque daí a família já não tinha herança, ninguém tinha nada, mas hoje em dia, geralmente a regra, né, desde 77, com a lei do divórcio, né, mudou a regra para o regime de comunhão parcial. Mas, por exemplo, quem casa em regime de comunhão universal, o cônjuge não tem direito à herança. Por quê? Porque ele já tem metade de tudo, né? Ele já é meio daqueles bens. Mas, enfim, são perguntas bem específicas, né? Enfim, são problemas, entre aspas, todos que se resolvem com um bom planejamento patrimonial. A grande magia do planejamento patrimonial é isso. A gente pode, claro, dentro dos limites legais, né? Respeitando principalmente a legítima que a gente fala aqui no Brasil hoje, né? Que 50% dos bens de alguém tem que ser deixado para os herdeiros necessários, né? Os descendentes, geralmente, ou os ascendentes, se tiver pai e mãe vivo. Respeitando aquele limite, a gente pode fazer de tudo mesmo. Olha, eu vou ler, eu gosto muito, doutor Luiz Garcês, eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Ah, é bom. Né? Tem um ouvinte aqui, ele está me dizendo o seguinte, eu não sei se eu posso divulgar o nome dele ou não, mas ele mandou o nome dele aqui, eu sou fulano de tal, não vou divulgar o nome, mas ele disse assim, ó, tudo que esse advogado está falando realmente é verdade. Só que eu ainda, além de ter meu sogro, deixou todos os usos e frutos. E o que aconteceu? Eu depositei esse dinheiro depois do terreno e venda e o banco me cobrou imposto de renda. Então, cara, eu era obrigado a pagar tudo e não sei o que vale a pena. Eu sei que o dinheiro foi depositado, eu tive que pagar imposto de renda sem saber. Agora, ao final do ano, eu vou ter que declarar toda a venda do terreno, tudo certinho, e eu não sabia que se eu depositasse esse dinheiro, o banco ia me cobrar um imposto de renda. Então, eu até tenho algum imóvel, mas vou deixar tudo parado. Ele está dizendo um exemplo aqui. Ele bem comum. Declarou, isso é extremamente comum, né? Sim, sim. Aí tem mais o ganho de capital depois, né? O GCAP. Se calcula sobre a diferença do valor inicial do imóvel com o valor que foi vendido. Assim, situações, né, João? Como eu falei mais cedo para você. A gente pode ficar até meio-dia aqui falando, porque tem de tudo, né? Mas eu queria aproveitar já o espaço, não sei se a gente está com o tempo encerrado. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Claro. Eu e meu esposo queremos passar em vida o que temos para os filhos. Quando falecermos, eles vão ter que fazer inventário? Vamos lá, se fizer um bom sistema de planejamento patrimonial, como a gente falou aqui, não vai precisar fazer nada, né? Se fizer a doação em vida, vai pagar, não vai precisar fazer inventário, porque os bens já vão ter sido doados, mas vai ter primeiro esse problema da perder o controle, né, do patrimônio, né, coisa que não acontece dentro do planejamento patrimonial, e vai ter que pagar depois a baixa do usufruto, já vai pagar o valor que pagaria de inventário lá na frente, de imposto que pagaria lá na frente. É aconselhável, por exemplo, uma pessoa dessas fazer vamos dizer assim, uma consulta com um advogado que atua como tu atuas nesse meio? Sim, eu recomendo que procurem. Leva tudo que tem. Olha aqui, doutor, eu tenho essa situação. Sim. A gente sempre aconselha, inclusive, faça um apelo aqui, né, para que tenha mais colegas aqui na região também trabalhando na área. Semana passada um amigo assim para mim, agora para ti deu uma complicada, né, cara, porque tá todo mundo falando disso agora. Eu falei, cara, que ótimo. Que ótimo que tá todo mundo falando sobre na internet e tudo mais, porque a gente tem ainda a dificuldade das pessoas entenderem a importância disso. E a gente fez um levantamento com outros parceiros aí da área, que tem mais ou menos uns 27 milhões de clientes aí possíveis, né? Para atender nesse segmento. Nem se eu abraçar o mundo inteiro eu consigo dar conta. Então, que venham mais pessoas e procurem sim, claro, eu indico, claro. Procurem um advogado de confiança, com certeza, para... Agora choveu perguntas aqui, mas eu tenho que encaminhar. Pai falecido há 10 anos, inventário não foi feito, mãe viva, interessante fazer uma holding na parte dela para os filhos? Sim, com certeza, mas primeiro de tudo essa pessoa tem que procurar um advogado e realizar o inventário daquele pai falecido que não foi feito, senão, em paralelo já se pode, é comum a gente faz, né, enquanto vai tocando o inventário, em paralelo já vai montando uma holding, ou seja lá qual for o instrumento escolhido para fazer aquele planejamento patrimonial. Minha sogra faleceu, meu sogro fez o inventário e deixou tudo em usufruto até a parte dos filhos, aí ele se juntou com outra mulher, quando ele morrer, ela tem direito? Se juntou, vamos lá, como é que é esse se juntou aí, né? Vamos lá, se eles estão casados ou não? Se ela provar um pouco tempo de convivência... Não, então, a convivência deles dali pra frente, né, a partir do momento que se comprova a união estável, ela tem direito à meação, que a gente fala, né? Metade dos bens que ele adquirir dali em diante. Se ele já doou os outros em vida, ele já não tem mais nada, então ela não teria
em tese, nenhum direito, né? Bom, não sei se o Mas advogado... é muita pergunta específica, assim, é mais difícil de responder, né? Não sei se o advogado pode responder. Eu tenho uma herança do meu pai, pagamos o inventário... O advogado, ela entrou, tem que arrumar, ela quer mais dinheiro para arrumar. Isso aqui é uma questão específica com o advogado. Com o advogado, certo? E muitas vezes tem que entender também o que está acontecendo. Eu detesto dar qualquer parecer, repugno, assim, dar qualquer parecer de trabalho de colega. Não sei o que está acontecendo. Às vezes é uma guia que tem que pagar de algum imposto e a pessoa já se assusta. Então. A ouvinte aqui, se tu te sentir enganada pelo advogado, porque ela pode se sentir enganada, que eu acredito não seja, ela pode até procurar para uma orientação a própria OAB. Isso, perfeito. E perguntar, olha aqui, ele tá me falando, o que ele está fazendo é legal? É legal. Então, segue a vida e pronto. João, nesse caso, rapidinho falando, 99% desses problemas, eu já percebi, né? São comunicação entre o advogado e o cliente. Às vezes é uma comunicação um pouco mais clara, já resolve quase 100% desses problemas, né? E como advogado, inclusive, a gente nem pode ficar... A famosa olhadinha, né? Que o pessoal fala, dá uma olhadinha. Inclusive, até antiético dentro do nosso código de ética da OAB. Então, tome muito cuidado. Na dúvida mesmo, não conseguiu contato, procurem a ordem sem forma. E ouvinte aqui... Bota tudo no papel, né? Mesmo que o advogado vai lá, bota no contrato aí tudo o que é. Eu vou levar o contrato para casa hoje, eu vou ler, amanhã eu vou te trazer o contrato aqui. No nosso caso específico, a gente faz minuta de tudo. Fiz uma reunião com o cliente, eu faço pauta de tudo e entrego uma cópia para ele. É bem importante. A última pergunta, essa é com o áudio do ouvinte. Opa. Ô, João Paulo, peguei a entrevista meio no meio do caminho, de repente já falaram sobre esse assunto, mas... Esse negócio de herança, de quando morrem os pais e tem que passar e inventários, escrituras, tudo tem gasto, né? Mais a taxa do governo e tal. Não seria interessante criar uma holding da família e colocar todos os imóveis nessa holding e quando morre o outro assume e vai passando assim. Na verdade o ouvinte disse, eu peguei o assunto andando, foi isso que a gente... Conseguiu resumir a entrevista em 30 segundos. Ele resumiu a entrevista, é verdade. Doutor Luiz Garcês, obrigado pela presença aqui conosco. Esse assunto está palpitante, tem muita gente, eu tenho certeza que a gente prestou um belo serviço, tem muita gente com essas dúvidas. Eu agradeço, e se me permite, né, a gente faz um trabalho, eu assumi, né, vamos dizer assim, vestir um manto aí de levar essa divulgação de educação patrimonial, planejamento patrimonial, para a família brasileira no geral, que ainda é um assunto pouco divulgado. E dia 25, agora na quinta-feira, a gente está fazendo uma palestra online, né, sem custos, né, o foco é divulgar conhecimento. Então, como eu não consigo passar o link aqui agora para inscrição para a palestra, né, que a gente tem que fazer um link fechado para o pessoal assistir, mas não tem custos, né, eu vou passar o meu Instagram, que é a única coisa que eu posso divulgar aqui, ele é @Garcês, com Z no final, né, GARCZ, @Garcês.consultoria. Então lá no @Garcês.consultoria, que também está no TikTok, Facebook, enfim. Lá a gente tem sempre vídeos, todos os dias, na verdade, que é um assunto bem inesgotável, assim, né? Tem de tudo que se imagina. Nós temos lá conteúdo falando sobre planejamento patrimonial e na quinta-feira, agora, 19h30, ao vivo no YouTube, vamos ter essa palestra aí, trazendo conhecimento. Obrigado. Doutor Luiz Garcês conosco aqui, 9h37.